Galera, sabemos que o que não pode faltar em Subnáutica são os temidos Leviatãs. Leviatã é a classificação dada a criaturas extremamente grandes. Apesar de Subnáutica ser um jogo lindo em muitos aspectos, essas criaturas podem tornar a experiência bastante bizarra. Bora na frente. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Nesse vídeo eu vou comentar sobre todos eles, incluindo os do Below Zero. São 20 Leviatãs no total, 12 agressivos, 7 passivos e 1 defensivo. Vou começar do menor para o maior e também mostrar alguns Leviatãs de mods, como The Silence, o Garganto e o Bloop. Começando pelos pequenos bebês imperadores do mar, esses Leviatãs são os filhos da última Imperatriz Marinha, que encontramos na lore de Subnáutica. Esses filhotes não conseguiram nascer naturalmente, devido às condições adversas fora do ambiente ideal. Por isso, o jogador precisa coletar várias plantas, para criar as enzimas de eclosão, essenciais para que os ovos possam eclodir. Os bebês produzem enzima 42, assim como seus pais, mas de uma forma mais estável e potente. Depois que os filhotes nascem, a Imperatriz Marinha adulta, já muito velha, se liberta e morre em paz, feliz por garantir a sobrevivência de sua espécie. Os filhotes já nascem relativamente desenvolvidos e prontos para enfrentar os desafios do oceano, refletindo a necessidade de serem independentes desde cedo, especialmente quando estão longe dos pais. A espécie dos Imperadores do Mar é pacífica, e esses filhotes têm cerca de 1,5 metros de comprimento. O tubarão Lula é um predador da classe Leviatã, com 11 metros de comprimento, situando-se na faixa menor em Below Zero. Uma das características mais marcantes do tubarão Lula é sua mandíbula interna, que se estende para capturar e engolir presas pequenas. Além disso, ele tem 2 tentáculos azuis eletrificados, que se arrastam sobre seu corpo e são usados para atacar alvos maiores e mais lentos. O Sea Trade, ou Peregrino do Mar, é um Leviatã bípede de cerca de 20 metros, conhecido por seu comportamento defensivo e por viver em bandos nos recifes. Suas antenas ajudam a detectar cheiros, encontrar comida, evitar predadores e se comunicar através de sinais químicos. Com uma carapaça grossa que o protege de ataques, exceto dos maiores predadores, o Sea Trade pode devastar a vegetação quando em grandes grupos. As famílias mantêm os filhotes no centro do grupo e os pais defendem agressivamente contra intrusos. O Vent Garden juvenil é um Leviatã passivo de cerca de 22 metros, que representa a fase imatura do Vent Garden adulto. Ele nada em padrões aparentemente aleatórios, ao redor dos Vent Gardens maduros, enquanto fortalece seus tentáculos. Durante essa fase, mantém seu sino fechado e continua se movendo até encontrar um respiradouro, para se fixar. Ao se ancorar, o calor e a pressão do ambiente ativam células tronco, que se desenvolvem ao longo de meses para formar uma abertura, sinalizando sua transformação em Vent Garden maduro. A baleia brilhante é um Leviatã pacífico, com cerca de 30 metros de comprimento. Esses gigantes costumam nadar calmamente no mar aberto, e às vezes emergem para a superfície. Em grupos, as baleias emitem notas harmônicas pelos chifres, e liberam substâncias químicas, que provocam respostas alegres em suas companheiras. Essa frequência é inaudível para os humanos, mas é essencial para a comunicação e a interação social delas. O quelicerado é um Leviatã agressivo, com cerca de 40 metros de comprimento. Ele possui um bico enorme, feito de material ósseo resistente, capaz de esmagar e cortar ossos e músculos com facilidade. Ao atacar, o quelicerado solta um grito alto que desorienta suas presas, ajudando-o a capturar peixes menores. Esse predador patrulha as águas quentes, perto das fontes termais, e costuma se alimentar de outros peixes. O Reaper Leviatã é um dos predadores mais assustadores e famosos de Subnáutica. Seu design aerodinâmico e sentidos agudos o tornam inesquecível toda vez que jogamos. Ele possui 4 mandíbulas que agarram suas presas com força, puxando-as para perto. A pressão dessas mandíbulas pode facilmente destruir um Siamorph. O rugido profundo do Reaper Leviatã funciona como um sonar natural. Se você o ouviu, é porque ele já te viu. De acordo com o banco de dados, essa criatura é quase toda músculo, com um cérebro muito pequeno e sem moralidade, pura força, sinapses e dentes. O Shadow Leviathan é um dos Leviatãs mais bizarros de Subnáutica, com mais de 60 metros de comprimento.
Sua cabeça é aerodinâmica, corta água com eficiência e possui uma placa espessa que ajuda a afastar os rivais. Suas pernas segmentadas, cobertas por um exoesqueleto, prendem a presa durante a alimentação, enquanto sua cauda em forma de lâmina cuida da locomoção. O Quilicerado do vazio é uma mutação rara do Quilicerado, mantendo todas as características do Leviatã base, apenas mudando sua aparência e o seu tamanho, com 65 metros de comprimento. Assim como o Reaper, o Leviatã Fantasma Juvenil é lembrado por habitar o Rio Perdido, um local essencial para o progresso na história. Com um corpo alongado e uma membrana externa macia, ele é ideal para se movimentar com facilidade em espaços apertados e labirínticos. Embora se assemelhe a outros predadores com aparência de enguia, o Leviatã Fantasma se destaca pelos pinos elétricos, revestidos com uma membrana transparente, o que melhora sua agilidade e capacidade de manobra. Durante sua fase juvenil, esse Leviatã se alimenta de grandes herbívoros e até de membros da própria espécie. Sua impressionante taxa de crescimento o obriga a deixar os locais de incubação e buscar águas mais abertas antes de atingir o tamanho crítico. Ele possui 67 metros de comprimento. O Leviatã do Recife contém 70 metros de comprimento e se alimenta exclusivamente de organismos semelhantes ao plâncton encontrados na água. Seu corpo é protegido por um exoesqueleto espesso em camadas, o que indica um desenvolvimento evolutivo único em relação aos outros seres de 4546b. Provavelmente o Leviatã do Recife conseguiu crescer tanto porque as ameaças grandes o suficiente para danificar sua carapaça já foram extintas há muito tempo. Sua longevidade pode se estender por séculos, desde que sobreviva aos primeiros estágios de crescimento. Quando são jovens, são mais vulneráveis a predadores carnívoros. Esses Leviatãs são sociáveis, frequentemente encontrados em pequenos grupos e se comunicando através de um chamado ecoante. Após serem chocados pelo jogador e deixarem sua contenção primária, os bebês imperadores do mar se dispersam e se espalham por 5 locais diferentes ao redor do mundo. Em sua forma juvenil, que varia entre 80 e 90 metros de comprimento, eles se espalham pela superfície e liberam a enzima 42. Essa enzima ajuda a curar Kara e outras formas de vida presentes no ambiente. O verme de gelo é um Leviatã colossal, medindo cerca de 95 metros de comprimento, com um exoesqueleto espesso e espinhoso que facilita a travessia do gelo. Como predador de emboscada, o verme de gelo usa o som transmitido pelo gelo. Dispositivos sônicos podem distraí-lo temporariamente, oferecendo uma chance de fuga. Os Leviatãs fantasmas adultos são predadores imponentes, encontrados no vazio e reagem agressivamente a qualquer intruso. Sua cabeça tem extensões cartilaginosas, em formato de martelo, protegendo-os durante ataques devastadores, embora se alimentem principalmente de formas de vida microscópicas nas águas da cratera. Com 110 metros de comprimento, seu corpo muscular é coberto por uma membrana translúcida, adaptada aos ambientes profundos e pouco iluminados. O Ventigarden é um Leviatã estacionário impressionante, de 110 metros de comprimento, que se fixa firmemente em fontes termais, criando um habitat único para a flora aquática, dentro de sua estrutura em formato de sino. 6 tentáculos curvos e robustos, com ganchos, mantêm o Leviatã estável no fundo do mar. O sino é transparente e oco, com uma grande abertura para permitir a entrada de humanos, coletando nutrientes de bactérias e micro-organismos presentes na água. O topo do sino tem uma abertura que libera água continuamente, mantendo a pressão interna e a saúde do ambiente interno. O Ventigarden Pacífico desempenha um papel crucial no ecossistema das fontes termais. O dragão marinho é um Leviatã colossal de 112 metros de comprimento, com características reptilianas, que vive nas profundezas da cratera vulcânica de 4546b. Seu corpo tem um terço composto por materiais inanimados, ajudando a suportar o calor intenso. Ele pode consumir e expelir minerais derretidos como arma. Seus antebraços multifuncionais são usados para se mover e atacar, indicando uma longa evolução. Como o maior predador carnívoro da região, ele caça em águas mais frias, onde suas presas são forçadas a se aprofundar e eventualmente acabam sendo cozidas vivas. Sua população é extremamente baixa, e ele pode estar à beira da extinção, devido à diminuição das fontes de alimento. A Imperatriz Marinha é o maior Leviatã conhecido em Subnáutica, com um comprimento entre 160 e 200 metros. Apesar de seu enorme tamanho, é uma criatura pacífica e telepática. Ela se alimenta de micro-organismos, filtrados da água, e no passado costumava viajar em pequenos grupos, pelo fundo das trincheiras, subindo à superfície para se alimentar. A liberação da bactéria Kara matou muito dessas criaturas, e destruiu sua principal fonte de alimento. Na lore do primeiro Subnáutica, a Imperatriz Marinha é a última adulta conhecida, com cerca de 2.600 anos, e está em cativeiro devido a um sistema especial de suporte de vida. Ela tem 7 ovos, dos quais 5 devem eclodir, como mencionado no início do vídeo, sobre os bebês imperadores do mar.
Os precursores tentaram usar a produção natural da enzima 42 pela Imperatriz para encontrar uma cura para a infecção, mas a produção foi instável e eles não conseguiram fazer os ovos eclodirem com sucesso. O Leviatã Congelado é uma das maiores criaturas de 4546b, com cerca de 150 metros de comprimento. Tem um corpo massivo e sólido, com 4 membros robustos, e uma longa cauda adaptada para seu ambiente congelado. A espécie exata e a idade do Leviatã Congelado são desconhecidas, mas como está infectado com a bactéria Kara, é provável que tenha estado ativo entre 1000 anos atrás e o presente, indicando que foi afetado pela praga antes de morrer. O esqueleto antigo é um dos maiores e mais misteriosos fósseis encontrados em Subnáutica, com cerca de 1 milhão de anos de antiguidade. Medindo aproximadamente 95 metros de comprimento apenas o seu crânio, o esqueleto pertence a uma imensa criatura carnívora. Ele possui numerosas placas ósseas e 12 grandes buracos cujas funções são desconhecidas, além de 6 órbitas oculares e dentes afiados maiores que o jogador. O tamanho do esqueleto é tão vasto que o jogador pode nadar através das lacunas deixadas por dentes perdidos. A aparência e o comportamento da criatura em vida são difíceis de imaginar, mas o esqueleto sugere um animal de grandes proporções e provavelmente agressivo. Na época em que viveu, os oceanos eram muito diferentes, com uma geografia mais aberta e um ecossistema que sustentava grandes formas de vida. O fóssil Garganto é um impressionante vestígio da fauna pré-histórica de Subnáutica, revelando um superpredador colossal que viveu há cerca de 3 milhões de anos. Encontrado nos campos de ossos, o esqueleto preservado mede 402 metros de comprimento, com tamanho total estimado entre 1.100 e 1.300 metros. Seu crânio é quase do tamanho de um Leviatã dragão marinho, com dentes frontais inferiores de 11,4 metros e superiores de 10,3 metros. A estrutura que lembra uma órbita ocular tem um diâmetro de 9,7 metros. O esqueleto está coberto por ameboides, que estão decompondo a matéria óssea. A causa da morte não pode ser identificada e pode ter sido por velhice ou uma causa natural. Lembrando que eu já comentei sobre uma boa parte desses Leviatãs aqui no canal, em formato de shorts. Começando pelo Garganto do mod Retorno dos Antigos, este Leviatã tem poucas informações disponíveis, exceto sobre suas resistências e ataques. O tamanho do Garganto nesse mod pode ser significativamente maior do que o fóssil encontrado no jogo, ou pode ser similar. Entre suas habilidades estão regeneração, invulnerabilidade, manipulação do clima, telepatia, natureza bioelétrica e entre outras. I am the ultimate overlord, Metal Sonic. I am the real Sonic. O Leviatã Silêncio é uma criatura do mod Call of the Void, chamado do Vazio, que também introduz o bioma Águas Silenciosas. Esse Leviatã possui 2 barbatanas em forma de foice, uma antena semelhante e um corpo escuro salpicado com cristais azuis. Sua boca é grande e cheia de dentes afiados, e seu corpo adquire um tom azul translúcido quando está submerso. O silêncio só aparece quando o jogador está na área de Águas Silenciosas, embora não apareça logo de cara. Quando não está atacando, é quase invisível, sendo visível apenas por distorções sutis no ambiente, que se tornam perceptíveis quando está prestes a atacar ou em condições de pouca luz. A presença do silêncio pode ser detectada por 2 sinais. Se ele estiver na área, mas não diretamente próximo ao jogador, todos os sons do jogo, incluindo ambiente, música, sons da fauna e até mesmo os alertas de PJ, serão muito mais baixos. A intensidade desse efeito aumenta conforme o Leviatã se aproxima, chegando ao ponto em que o jogador não consegue ouvir nada. Se o silêncio estiver próximo o suficiente para representar uma ameaça, o jogador ouvirá seu próprio batimento cardíaco, que provavelmente será o único som audível. Nesse momento, é aconselhável reduzir o ruído e esperar que o Leviatã desapareça. Quando o Leviatã Silêncio detecta algum som próximo, ele se torna visível e ataca rapidamente a fonte do barulho. Isso significa que se o jogador não fizer barulho, pode até estar bem na frente da criatura e não ser atacado. No entanto, usar um Seamorph ou qualquer outro veículo é extremamente perigoso, pois ambos geram som passivamente e não há como atenuar esse ruído. Atualizações de sonar também atraem fortemente o silêncio. Submersíveis menores, como o Prawn Switch e o Seamorph, serão destruídos instantaneamente se agarrados, com o Leviatã empalando-nos com seus grandes espinhos ósseos na cabeça. As Águas Silenciosas são um oceano quase completamente estéril, com apenas alguns pequenos agrupamentos de ilhas nas suas bordas mais distantes. Essas ilhas são destacadas por um sinal visível para o jogador no início do jogo. O Bloop tem muitas semelhanças com Byaku,
possuindo um corpo esférico grande coberto por espinhos salientes. Seu corpo é de um tom cinza escuro, com manchas verdes brilhantes ao longo dos flancos. Ele conta com 2 barbatanas laterais transparentes e azuis para locomoção, além de uma barbatana caudal nas costas. O Bloop é particularmente notável por seu rosto, com 2 espinhos semelhantes a chifres, projetando-se de cada lado. Seus 4 olhos amarelos, brilhantes, estão dispostos em pares de cada lado de sua boca grande e aberta, que é recheada com pequenos dentes, além de um segundo conjunto de dentes na parte posterior da boca. O Bloop é extremamente agressivo e utiliza seu ataque de vórtice para sugar e matar a maioria das criaturas. Ele pode fazer curvas rápidas para atacar alvos em posições incomuns, conseguindo até mesmo se virar completamente para encarar uma presa. Ele possui a habilidade única de matar instantaneamente o jogador, exceto quando está dentro de um Ciclopes. O Bloop causa dano suficiente para destruir um Seamoth, mas não pode destruir um Prawn Switch com um único golpe. No entanto, ele ainda pode matar o jogador dentro do traje, resultando na queda do veículo. Então é isso, galera, finalmente chegamos ao fim. Os Leviatãs são criaturas que adicionam uma experiência única em Subnáutica. Sem eles, o jogo não seria tão emocionante. Espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos e até a próxima.